senhores vereadores e todos aqueles que nos assistem, a partir deste momento, nos termos do Decreto Legislativo número 319 de 2011, passaremos à solenidade de entrega do Prêmio Bem-TV do Jornalismo. Assim, peço ao cerimonial da Casa que desempenhe o seu protocolo. Senhoras e senhores, muito bom dia. Primeiramente, agradecemos aqui a presença de todos à solenidade de entrega do Prêmio Bem-TV Jornalismo. Lembramos que esta sessão está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Jacareí, pelo canal 61.4 HF Digital, 12 da NET e também pela internet no site www.jacareí.sp.leg.br. O Decreto Legislativo número 319 de 2011, de autoria do ex-vereador Oswaldo da Silva Arouca, instituiu o Prêmio Bem-TV de Jornalismo destinado a homenagear profissionais da profissão de destaque no nosso município. A comissão indicada pela presidência nesta casa indicou para receber o prêmio póstumamente, nesta primeira edição, o jornalista Ulisses Guedes. Vamos agora conhecer um pouco da história do homenageado por meio de um vídeo da TV Câmara Jacareí. Meu pai sempre foi muito brincalhão e ele sempre chegava nos lugares, não conhecia ninguém, então ele sempre fazia uma coisa para descontrair o ambiente e tudo mais. Então o que ele fazia? Ele gostava muito de chegar para as pessoas e falar assim, não, vem cá, vou ler seu futuro, e brincava e desejava tudo de bom, falava que as pessoas iam ter um futuro maravilhoso, sempre brincando, sempre descontraído. E muitas pessoas até acreditavam que ele lia de verdade, que ele fazia. Não, ele só descontraía o ambiente, fazia. E com isso, ele ficou amigo de muita gente, porque as pessoas viam nele aquela pessoa alegre, descontraída, feliz. O Dr. Ulisses foi uma pessoa assim que apareceu, assim na minha vida, foi não sei, foi uma coisa de Deus, tá? Agora, eu sou uma pessoa que na verdade, eu não conheci meu pai, né? E veja, para conhecer o Dr. Ulisses foi assim, a gente se conheceu, conversamos assim no restaurante, assim, né? E foi assim uma conversa assim, continuada dia a dia, né? E aí ele convidou eu para trabalhar no jornal, né? E, nossa, ficamos grandes parceiros, né? E foi essa aventura que está hoje. Fiquei mais de 25 anos no jornal, sabe? Foi uma aventura e tanto, né? Eu trabalhei mais ou menos 25 anos com ele. É uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Eu sou eternamente grato por tudo que ele fez por mim. Tanto como profissional e como pessoa, entendeu? Ele era alto astral, sempre estava de bem com a vida. Talvez se você tivesse algum problema no serviço, lá na oficina, né? Que era o tempo do chumbão que a gente pegou essa época, né? Ele, sutilmente, eu já via o que está acontecendo e tal. Você entrava na sala dele, você saía sorrindo. Ele atuava até como psicólogo. Eu tenho uma lembrança muito fraternal, né? O Ulisses, na época em que eu comecei a minha carreira, em que eu estava praticamente iniciando a minha carreira no rádio, simultaneamente eu tive uma primeira oportunidade, pelas mãos do Dr. Ulisses, de trabalhar no Jornal Diário de Jacareí. Na verdade, eu o conheci quando a sede do jornal ainda era num galpão até hoje existente aqui em frente à sede do Fórum, na Praça dos Três Poderes.
através do então jornalista esportivo Moacir Bento Salles, que escrevia sobre polícia, política e carnaval no Diário de Jacareí. A partir dali, na medida em que eu enviava alguns textos escritos semanalmente sobre o futebol amador da cidade, ao qual eu participava e tinha oportunidade de acompanhar, eu fui cavando alguns espaços no Diário de Jacareí, até que meses depois eu tive a oportunidade de receber como prêmio a oportunidade de ser também um redator de esportes, de ser um repórter esportivo na redação e ser registrado. Ele foi advogado da Polícia Rodoviária Federal, defendeu tese em Brasília, que foi uma das grandes vitórias dele, sabe? Que na época se queria instituir a Polícia Rodoviária Federal do Quadro, ele defendeu a tese, foi uma vitória muito grande, né? E ele sempre foi assim generoso, né? Ele gostava de ajudar as entidades de Jacareí. Fez jornalismo em São Paulo, né, na Casper Libero, e foi trabalhar com isso. Eu sei que ele fez estágio em São Paulo, acho que na Folha, alguma coisa assim. E depois ele foi trabalhou com a minha tia numa padaria. E depois ainda fez direito e depois voltou a trabalhar no jornal. Daí ele já estava com o jornal dele. Eu falei, doutor, mas eu não sei nem mexer. Não, você vai fotografar um desfile de moda. E cortou tudo, sabe? Mas ele, né? Não se preocupa, né? E aí falou assim, olha, tem ali ó, na cidade aqui um japonês tal de Yura, né? Pega essas fotos que você fez, leva para ele que ele vai te dar umas coordenadas. E no dia a dia, né? Eu fui me aperfeiçoando, né? E aí teve os anos foram passando, tudo, e aí veio o Paulo Maluf, né? Visitar Guararema, né? Que é aquela estrada SP66, né? E tem um retão. Então, o Maluf foi inaugurar ali, né? E nesse dia, eu disse, agora você vai fazer a cobertura de Paulo Maluf. Aí eu fui, tudo, fiz. Aí no dia seguinte, falou, agora eu vou contratar você para você trabalhar no Diário de Jacareí. Mas isso foi em 81, né? E aí fiquei todos esses anos. Totalmente diferente, né? Era... Você compunha as manchetes, letra por letra, e os textos era linotipado, entendeu? Então você montava numa rama, que essa rama era o tamanho da página, né? Tamanho da página, e você montava e seguia uma ordem, né? De prioridade, né? Manchete, vice, segunda, terceira, quarta, e era isso aí. Uma pessoa extremamente gentil, extremamente educada, um advogado na época dos mais renomados, extremamente atuante, muito preocupado com o bem-estar dos funcionários. Eu tenho uma passagem pessoal com o Dr. Ulisses que data dos meus 18 anos de idade, em que eu era arrimo de família na época, e veio numa conversa com ele, assim, informal, dentro da redação, um desejo meu de me emancipar. Morava só eu e minha mãe estava separada do meu pai na ocasião. E o doutor Ulisses, de pronto, advogado que era, se colocou à disposição para, na época, cuidar da minha emancipação civil, né? Porque com 18 você se emancipava criminalmente, mas com 18 você ainda tinha algumas restrições legais, por exemplo, na época, para contrair financiamento bancário, algumas coisas do gênero. E eu disse ao doutor Ulisses que, como a minha vida estava começando a se encaminhar com um emprego na antiga Rádio Clube, hoje Rádio Mensagem, com um emprego no Jornal Diário de Jacareí e meses depois com um terceiro emprego, um terceiro registro em carteira que eu tive na Rádio Piratininga, em São José dos Campos, ele se prontificou a cuidar desse documento. Então, pelas mãos do Dr. Ulisses, antes que eu completasse 21 anos de idade e completasse, na ocasião, a minha maioridade civil, eu fui emancipado. Ele era muito, assim, ele não era um patrão, ele era aliás, era um patrão e era um amigo, né? E me ajudou muito os funcionários também.
E eu repito mais uma vez, eu sou eternamente grato por tudo que ele fez por mim. Mas eu sempre paro para pensar, com muito orgulho, é uma realização pessoal de ser detentor da principal marca de comunicação aqui na cidade, especialmente em relação aos veículos de comunicação impressa. O Jornal Diário de Jacareí é, sem sombra de dúvidas, o mais representativo, o mais procurado, o mais respeitado. Eu só posso sentir muito orgulho e, especialmente ao Dr. Ulisses, muita gratidão pela oportunidade que ele me deu lá atrás. Sempre ajudou muitas pessoas e ele assim, com o jornal, muitas vezes ele pegava, alguém estava precisando de alguma coisa, ele ia, vamos lá, vamos ver se a pessoa quer uma matéria, quer que a gente publique alguma coisa e não tem pagamento nenhum, ele me dá alguma coisa pro funcionário, entendeu? Então ele procurava ajudar o funcionário, sempre ajudou. O Ulisses Guedes, pela personalidade que ele é, ele deveria, é uma pessoa eterna, deveria ser sempre lembrado, sempre ser homenageado pela Câmara, não só pela Câmara, como outras entidades. Então, a iniciativa essa iniciativa da Câmara está de parabéns, né, que continue sempre lembrando a lembrança dele. Mas o Dr. Ulisses, ele tem assim um lado muito peculiar que talvez justifique essa homenagem, que é o fato de não ter sido só proprietário do Diário de Jacareí durante mais de 2 décadas. Mas ele foi também, nos anos 50 e parte dos anos 60, uma figura ligada ao rádio de Jacareí. Na época, tendo como seu parceiro eterno o Dr. José Narita, que foi também diretor da antiga Rádio Clube Jacareí. Então, acho que tem tudo a ver, independentemente do nome, de ser esse ou aquele, no momento em que a gente vai estar recordando a memória de alguém que já não está mais entre nós, eu acho que a escolha foi muito feliz nesse primeiro momento da lembrança que o Legislativo de Jacareí oferece à figura do Dr. Ulisses Guedes. Senhoras e senhores, passaremos agora para o momento da entrega do diploma de mérito. Convidamos então a mesa diretora para que venham à frente para entregar a homenagem aos homenageados. Convidamos, então, as filhas do senhor Ulisses Guedes, Cláudia, Renata, Simone e Soraya, para receber o diploma de mérito. Senhoras e senhores, uma salva de palmas aos representantes do homenageado.
Em nome da Câmara Municipal de Jacareí, parabenizo os familiares do saudoso jornalista Ulisses Guedes, as filhas Cláudia, Soraya, Renata e Simone, e também agradecemos a colaboração dos que contribuíram, demonstrando a evolução da técnica de mídia e comunicação da nossa cidade, o Joaquim, que está aqui, o Joaquinzinho, o Ângelo Ananias, e também os jornalistas que contribuíram com o resgate dessa história e marca também da história do jornalismo do nosso município. Então, pelo recebimento dessa justa homenagem. Então, parabéns a todos.